Olá, internauta! É muito bom ter você aqui conosco. Seja bem-vindo e bem-vinda. Eu sou Ana Lúcia do Nascimento e esse é o Pod Mais Saúde, o podcast da Rádio Nutedes, a web rádio do Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde da Faculdade de Medicina da UFC, sob a coordenação do professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira. Ele que também é o diretor-geral da nossa querida rádio. Como você já sabe, estamos no mês da campanha Fevereiro Roxo, que faz alusão a 3 doenças que não têm cura, mas que têm tratamento: o lúpus, a fibromialgia e o mal de Alzheimer. O Pod Mais Saúde vai abordar as 3 doenças em uma série de 3 episódios. Nesse segundo episódio, vamos falar sobre a fibromialgia. E ninguém melhor para falar sobre esse assunto do que o Dr. Túlio Osterni. Ele é o médico diretor dos ambulatórios do Hospital Geral de Fortaleza, o HGF, coordenador do serviço de dor aguda e crônica, também do HGF, e coordenador da célula de clínica médica do Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. A Alesse tem um trabalho pioneiro no Brasil em relação ao atendimento de pessoas com fibromialgia. Daqui a pouco, nós vamos falar sobre esse serviço. Dr. Túlio Osterni, seja bem-vindo ao estúdio da Rádio Nutedes e desde já muito obrigada por aceitar participar e contribuir com suas informações aqui no nosso Pod Mais Saúde. Olá, pessoal. Eu queria agradecer o convite do Nutedes para participar aqui desse podcast e muito obrigado pelas palavras, Ana Lúcia. E vamos lá, vamos falar desse tema tão entusiasmante. Sim. Doutor Túlio, o que é a fibromialgia e o que leva alguém a ter essa doença? Existe um rastreamento? Bom, a fibromialgia ela não é uma doença tão nova, embora se converse bastante a respeito dela ultimamente. Ela é uma doença que já vem sido reportada há algumas décadas e é uma doença que ela tem uma prevalência maior com pessoas do sexo feminino, na proporção em média de 9 pessoas do sexo feminino para cada uma pessoa do sexo masculino. Tem uma prevalência mundial em torno de 5% da população. Na verdade, a gente não tem estudos tão definidos assim no Brasil. Mas o que mais importante que a gente tem visto na fibromialgia hoje é a sua relação grande com os aspectos comportamentais e os aspectos emocionais do cotidiano de cada um das nossas pacientes. A partir de que momento a pessoa pode suspeitar que está sendo acometida dessa doença? Como é que é feito esse diagnóstico? Bom, o diagnóstico da fibromialgia ele é eminentemente clínico. Em geral, nos chegam pacientes já tendo percorrido vários profissionais de saúde, uma série de exames e a grande maioria deles sem apresentar muitas anormalidades. Então, a chave do diagnóstico da fibromialgia é uma boa entrevista com o médico, é uma boa consulta, é o ouvir as queixas daquele paciente. É uma doença em que as alterações laboratoriais elas são discretíssimas ou praticamente inexistentes, assim como as alterações radiológicas também tendem a ser normais. E isso pode gerar, a princípio, um certo grau de frustração no paciente, porque, afinal de contas, ele busca uma causa para aquelas queixas de dores crônicas que são migratórias, que acometem o corpo inteiro. E a gente costuma ficar realmente frustrado quando a gente espera uma lesão para justificar a nossa dor. Então, quando a gente não tem essa lesão, gera um certo grau de frustração e daí a dificuldade toda que esses pacientes têm a nível dos locais de saúde pública com essas queixas na qual não se identificam uma lesão estabelecida. Nós vivemos dentro de um sistema que, quando você tem uma lesão, em geral, condiciona-se o sintoma. E aí, quando você não tem essa lesão, mas tem um sintoma, então fica uma coisa mais complexa. E aí começa-se a suspeição do paciente para a fibromialgia. Na verdade, do médico assistente para que esse paciente seja portador da fibromialgia.
Inclusive é uma situação até difícil para quem convive com essa doença, porque como as pessoas não estão vendo ali realmente, como o senhor diz, né? Não estão vendo a lesão, parece que a pessoa não está sentindo dor. Então, como chegar pro chefe, eu não estou conseguindo porque estou toda cheia de dor, mas como? Né? Como é que é essa reação também para o médico dar um atestado? Como é que funciona isso? Então, isso gera uma frustração muito grande para o paciente, porque a credibilidade dele começa a ser comprometida, né? Porque alguns pacientes, a gente já viu, que eles às vezes até torcem para que tenha alguma alteração, ainda que não muito boa essas alterações, mas que ele possa justificar. Porque quando os exames são praticamente normais, eles ficam meio que sem chão, né, digamos assim, porque a crença, tem que se crer no que é dito, tem que se crer no que o paciente informa. E isso, dentro do modelo de doença hoje que se pratica, ele pode ser difícil para um profissional de saúde acolher bem, entender bem o dinamismo da fibromialgia, já que é uma doença que tem a condição afetiva como um fator preponderante. Então eu costumo repetir que condições afetivas desfavoráveis costumam ser terreno fértil para o desenvolvimento de uma fibromialgia. Muito bem. E quais são os tratamentos possíveis para que a pessoa possa ter uma vida, digamos assim, normal, mesmo com a doença? Ana, a primeira fase de um tratamento, a primeira coisa que se almeja seja o entendimento. O paciente ele tem que ter um entendimento do que ele tem. Ele tem que ter uma compreensão de em que ponto ele está, aonde ele quer chegar e de onde ele veio. Então, esse tipo de compreensão de que como esses fatores do cotidiano desfavorável possam hipersensibilizar níveis do sistema nervoso central, níveis do córtex cerebral, favorecendo, aumentando e piorando dores que existem corporalmente falando, esse mecanismo ele deve ser discutido com o paciente. Essa compreensão de que a evitação de situações de conflito é fator preponderante no tratamento e na condução é fundamental. Então, um paciente que não tem essa conotação, esse conhecimento, ou que não discute com isso, com o seu médico ou com o seu profissional de saúde que acompanha sobre essas condições, em geral ele vai ter uma evolução mais desfavorável ou tem chance de ter essa evolução mais desfavorável. Porque essas condições, elas geram um mal-estar muito grande e elas aceleram sintomas como dores migratórias, dores articulares, dores lombares, cervicalgias, são dores aqui na região da cabeça e pescoço, cefaleias, sono ruim, sono não reparador, sensação de fadiga matinal, a sensação de fadiga ao longo do dia, sensação de cansaço nos membros inferiores, dificuldade de concentração e, como eu falei antes, essas dores migram. Então elas podem ser de forma média até intensa em algumas áreas, em alguns dias aquelas áreas estarem completamente sãs e as dores estarem em outras áreas. Então isso é muito difícil para o paciente entender esse dinamismo e passar para os profissionais da saúde. Uhum. Agora em maio, uma boa notícia aí, em maio de 2023, nós vamos falar agora sobre o projeto da Assembleia Legislativa, né, que ano passado a Assembleia Legislativa do Ceará deu início a um projeto pioneiro no Brasil, que é o Núcleo de Atendimento à Pessoa com Fibromialgia, que é o NAPF. Né? Como é que surgiu a necessidade de criar esse núcleo, doutor? Isso foi uma coisa muito gratificante, está sendo uma coisa muito gratificante. Atender pacientes, eu faço a clínica de dor crônica, né, tratamento da dor há muitos anos, e a gente sempre atendeu pacientes com fibromialgia, né, mas de uma forma única, isolada e tudo mais. Alguns setores da Assembleia, né, que foi o grupo de mulheres do Legislativo, junto com o comitê gestor
do Departamento de Saúde da Assembleia, que está à frente da doutora Cristiane Leitão, e mais algumas pessoas que colocaram muita força nisso, como é o caso da deputada doutora Silvana, que é portadora de fibromialgia. Então elas começaram a nos procurar e nós nos reunimos para a gente montar um protocolo para atender esses pacientes com fibromialgia dentro do Departamento de Saúde da Assembleia Legislativa. E o grande diferencial desse núcleo foi proporcionar aos nossos pacientes um certo grau de multidisciplinaridade que é muito difícil esses pacientes conseguirem no setor público. Então hoje a gente tem na Assembleia a parte de marcação que vem pelo assistente social, o pessoal da enfermagem que faz o acolhimento, faz os questionários, aplica os questionários para esses pacientes, mas nós temos também o pessoal da fisioterapia, voltada para a fibromialgia, do pilates, da acupuntura, a parte da psicologia para esses pacientes, a parte da odontologia, que os pacientes têm, muitos deles têm dores orofaciais, com distúrbios tempomandibulares. Então a gente consegue hoje fazer um atendimento mais multidisciplinar além do médico. E isso foi assim, a gente está completando agora, daqui a pouco, 1 ano de funcionamento, a gente já tem perto de 80 pacientes atendidos e em andamento o tratamento, e temos mais outros sem número de pacientes já marcados. Aí foi um grande diferencial e uma grande, uma coisa bem pioneira, assim, que nos orgulha bastante, esse núcleo montado na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Uhum. E qualquer pessoa pode ter acesso a esse serviço? Como é que funciona? Bom, não somente ao NAPF, mas como os outros atendimentos do Departamento de Saúde, nós temos um regimento interno que ele é direcionado para os servidores da casa e seus dependentes e aquela população que está no entorno da Assembleia Legislativa. Isso foi uma determinação do protocolo, né, da casa, e assim a gente está voltado a atender esse público aí, que já não só isso aí já é uma quantidade bastante significativa de pessoas. Uhum, com certeza, doutor. Professor, tem alguma pergunta que eu não tenha feito aqui, mas que o senhor acha que é muito importante ser citado aqui na nossa conversa para orientar melhor os pacientes? Eu acho que pergunta não, mas eu acho que ficaria algumas dicas aqui para as pessoas que sofrem da fibromialgia, né? Fibromialgia é quase que uma doença que tem um vínculo com um transtorno de ansiedade muito alto. E nós vivemos numa comunidade hoje, numa sociedade que cobram muito da gente em tudo, né? Cobram em postura, cobram em likes nas redes sociais, cobram em as amizades. Nós somos muito cobrados isso desde criança, né? Desde a mais tenra idade. E isso acaba gerando, naqueles pacientes que são predispostos, a gente não pode dizer geneticamente, porque isso ainda está em pesquisa, mas aqueles pacientes que têm uma certa dificuldade em gerenciar essas condições de estresse do cotidiano. Então isso realmente, como eu falei ainda há pouco, é um prato cheio para o desenvolvimento da fibromialgia. Então é sempre linkar que procure viver com a qualidade de vida dentro, evidentemente, das suas possibilidades, evitar os enfrentamentos desnecessários, né? Evitar os embates que não tem fundamento, evitar as condições que deixam você aborrecido, estressado, revoltado, chateado, porque essas condições têm uma repercussão corporal, sim. E esse mecanismo, muitas vezes, ele se dá através do aparecimento de sintomas, como são os sintomas da fibromialgia. Então, além da medicação, além de todos esses tratamentos que a gente discutiu aqui, que a gente expôs aqui, existe o autoconhecimento. Se você consegue conhecer a si próprio e saber quais são as situações de conflito que lhe causam dificuldade, que certamente vão lhe causar crise em 1 ou 2 dias, depois de uma situação crítica, tente fazer a evitação, tente se afastar disso. Se você não consegue resolver essas situações, procure dentro do esperado evitar o embate, porque às vezes o corpo sai machucado. E quando ele machucado fica, ele dor emite. Uhum. Tem mais uma pergunta. Quando o senhor falou que o número de mulheres é bem mais alto, a que se deve esse número mais alto ser? As mulheres são mais estressadas do que os homens? A gente não pode dizer isso, mas assim, esse número, essa prevalência maior do sexo feminino é fato, né?
Aí tem muitas teorias, né? Porque talvez as mulheres sejam mais estressadas, talvez para elas sobrem hoje uma dificuldade maior no sentido de o trabalho, né? Hoje as mulheres ganharam com uma força motriz no mercado de trabalho, mas não deixaram também a maternidade, não deixaram as suas casas, então tem a responsabilidade da família, da criação dos filhos, do trabalho, do auxílio dos seus companheiros, das suas companheiras, enfim. Isso aumentou uma carga de estresse para as pessoas do sexo feminino, sem dúvida nenhuma. Mas essa prevalência, ela não tem uma explicação genética, digamos assim. São dados de estudo, né? Em alguns lugares variam um pouco isso aí, mas isso é um fato. Em todos os estudos que abordam fibromialgia, a prevalência do sexo feminino é maior, né? Algumas teorias podem pensar na parte da alteração hormonal, do qual o organismo da mulher é submetido mensalmente, né? Em ciclo de reprodução, já que o ciclo reprodutivo, em geral, casa também com o pico maior do aparecimento da fibromialgia, que é em torno de uma patologia que atinge mulheres jovens, na faixa de 20, 25 anos, em geral vai até os 50, 55 anos, que a partir daí a incidência de fibromialgia nessas pacientes mais idosas reduz um pouco. Então é uma patologia que pega a mulher em franca momento assim, de produção da capacidade de trabalho. Então tem muitos fatores, muitas teorias, né, para justificar isso, mas na verdade nenhuma se confirmou como a correta, né? No caso dos homens tem uma faixa etária, assim? Não, nos homens não tem uma faixa etária, não tem como é mais determinado das mulheres, né? Talvez até pelo número de pacientes que nos procuram sejam muito menor, né? Porque talvez ou eles procurem outros médicos ou acabem não dando importância, enfim. Acaba a gente tendo bem menos pacientes com fibromialgia do sexo masculino, né? Sim. Doutor Túlio, muito obrigada mais uma vez por aceitar participar do nosso Pode Mais Saúde, né? Fica à vontade para suas considerações finais. Eu que agradeço ao pessoal do NUTEDS, agradeço a oportunidade da gente poder estar divulgando todas as coisas que fazem bem para a sociedade, para a coletividade, elas devem ser divulgadas. Esses minutos aqui podem fazer um diferencial em alguma pessoa que esteja ouvindo, que possa ter alguma noção de que possa ser um desses pacientes. E eu espero que o que a gente conversou aqui possa servir para que essas pessoas melhorem a qualidade de vida, melhorem o sofrimento, enfim. E essa oportunidade eu só tenho a agradecer em nome da Assembleia Legislativa, em nome do Departamento de Saúde, né? Ajudar sempre é bom. Uhum. E que você que está nos ouvindo, compartilhe, né, esse podcast para que outras pessoas, como o doutor Túlio disse, possam ter conhecimento dessa doença e dos sintomas. Então, esse foi o nosso segundo episódio da campanha Fevereiro Roxo. Hoje falamos sobre fibromialgia com o nosso convidado, o Dr. Túlio Osterni, diretor dos ambulatórios do Hospital Geral de Fortaleza, o HGF, coordenador do Serviço de Dor Aguda e Crônica também do HGF e coordenador da Célula de Clínica Médica do Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Você também pode ouvir o Pode Mais Saúde nos canais do NUTEDS, no YouTube e no Spotify. Na técnica de áudio e edição, Flávio Brito. Produção, apresentação e roteiro, Ana Lúcia do Nascimento, com a direção geral do professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira. Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio.